Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Feliz dia do Senhor para você. Hoje é dia 4 de julho de 2021. Nossa igreja celebra no Brasil, nesse dia, a festa de São Pedro e São Paulo Apóstolos. Essa solenidade tem o seu dia no calendário litúrgico, dia 29 de junho. Mas no Brasil, a gente pode celebrar no domingo mais próximo, tá bom? Então é esses textos da festa de São Pedro e São Paulo que iremos meditar aqui hoje. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Rezemos com o salmista o Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Repetindo, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. A segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, 17 a 18. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Escutemos atentamente o Santo Evangelho. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados, seja bem. Pensamos no Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Rezemos nesse dia pelo nosso Papa Francisco, que é o Papa da Igreja. Ele é da Igreja, não é a Igreja que é dele, mas ele é da Igreja Católica, a única Igreja Católica. Fujamos dessas nomenclaturas que querem rotular o Papa, ora como progressista, ora como comunista, ora como skatista. Não caia nessa, católico. O Papa é o Papa da Igreja Católica. Pronto, tá? Rezemos pelo Francisco, nosso Papa, sucessor aí de Pedro, para que a gente possa ter a Igreja continuando a sua unidade, conforme quis Jesus Cristo. Quando chamou os 12, ele deu a Pedro essa função de ser o primeiro, o príncipe dos apóstolos. No texto de hoje, Jesus se retira para uma região afastada, longe ali do centro do poder, seja religioso, político, para que eles não tenham influência nenhuma e assim respondam livremente à pergunta que ele tem a fazer. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? As respostas são variadas, mas Jesus quer mesmo saber o que eles, que são próximos dele, que caminham com ele, que são praticamente da sua família, são seus amigos, seus íntimos, o que eles pensam de Jesus, o que eles falam sobre Jesus. É aqui que Simão Pedro, toma a palavra e diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. Aí Jesus diz: olha, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Essa revelação foi te dada. Então, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Sobre essa fé sua, essa fé que você acaba de professar, minha igreja será estabelecida. Então, Pedro representa a firmeza que a igreja deve ter. Nós temos, então, em Francisco, essa figura da firmeza, da firme como rocha que a igreja precisa diante desse mundo. E é assim que ela se comporta ao longo dos séculos. Tanto é que as promessas de Cristo de que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela, isso daí
se cumpre. Não acontece isso mesmo. Tantos males, tantas situações tristes que a igreja acaba vivendo, mas nunca ela é derrubada, nunca ela é nocauteada. Sempre permanece firme, firme na fé, como uma rocha. É assim que você e eu, católicos desse tempo, precisamos ser também. Ter um pouquinho de Pedro em nós, sermos pedras vivas, como ele mesmo recomenda na sua carta, diante da sociedade que a gente vive. Olhando para você e para mim, ver que somos membros dessa igreja e ter a mesma firmeza, a mesma resistência diante do mundo que ataca o tempo todo a igreja. Não ceda, não se entregue. É triste lamentar. A gente já fez isso aqui várias vezes em nossas reflexões. Parece que o padre vive lamuriando, mas é triste lamentar, é triste constatar, e a gente lamenta, que muitos católicos, ano após ano, vai aceitando, né? Vai ficando frágil, e essa firmeza já se perdeu faz tempo e aceita tudo que vem. Então a firmeza de Pedro, que enquanto esteve ali, prisioneiro, quando Herodes pensava em fazer de Pedro um show, um espetáculo, debochando dele depois da Páscoa, Deus enviou o seu anjo para o libertar daquela cela, onde ele estava muito bem guardado, trancado, com muitos guardas, mas Deus fez com que ele saísse tranquilamente de lá. E é assim que a gente rezou com o Salmo 33, né? De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Livrou Simão Pedro e livrará você e livrará a mim também. Agora, temos a firmeza de Pedro. Devemos ter a firmeza de Pedro enquanto igreja. E de Paulo? Devemos ter a coragem, a ousadia. Se Pedro é o primeiro na firmeza, na unidade, de fazer com que a igreja mantenha-se firme, Paulo é o primeiro na ousadia de elevar o evangelho a todas as nações. Sabemos que também tem um episódio em que Pedro está ali numa casa de Cornélio, né, no pagão, mas a evangelização mesma, na sua ousadia, sua coragem, sem destemor, aliás, com destemor, sem medo, é Paulo quem dá esse passo e vai anunciando. O texto que nós ouvimos dele, nessa sua solenidade, é um testamento espiritual do apóstolo. Diz que todos o abandonaram, mas Cristo não o abandonou e vem em seu socorro. E agora resta a ele receber a coroa da justiça, já que em sua vida combateu o bom combate, guardou a fé, terminou a carreira, terminou a corrida, terminou a competição. Não sucumbiu diante dos reveses do mundo. Paulo nos dê também essa coragem para que a gente seja ousado, sejamos ousados, ousadas no anúncio do Evangelho, no testemunho de Jesus Cristo, para, ao final de nossa vida, também recebermos de Cristo a coroa da glória, que Ele já reservou para aqueles que pertencem a Ele. Ele já conquistou na cruz, já nos deu salvação. O nosso empenho, nosso trabalho de evangelização é nada mais, nada menos do que uma resposta a esse dom, a essa dádiva que Deus nos deu de nos salvar. Por isso, me sinto salvo, acolho a salvação e trabalho em prol dela. Dou minha vida em favor dessa evangelização para que outros também façam a mesma experiência. Peçamos a Deus, nesse dia, a firmeza de São Pedro e a coragem de São Paulo para combatermos o bom combate da fé e mantermos fiéis a Jesus, nosso Senhor. O Senhor nos abençoe. Nos livre do mal, nos conduz eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Pedro e São Paulo. Viva, viva Jesus.